Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai aprender sobre CSS, tá? O CSS ele é aplicado, pessoal, através de classe. Não só de classe, também tem como aplicar de outras formas. Mas o mais utilizado é classe. Percebe que aqui dentro do Facebook, da página de login, eu tenho alguns atributos dentro de uma tag chamada class. Essa class nada mais é usada para você aplicar um estilo em um determinado elemento. Por exemplo, vou selecionar aqui o elemento de entrar. E aqui no elemento de entrar a gente tem algumas classes. E aqui, por exemplo, ó, é definido o background color, é definido o tipo de transição que vai acontecer. Então eu vou começar a remover algumas coisas aqui. Por exemplo, a cor. Percebe que já mudou. A borda, o radius, o font size, o padding, o tamanho, percebe que ele foi mudando aqui a forma da construção. Então, para isso que serve o CSS. Então, a gente vai brincar um pouquinho com o CSS lá no nosso código. Voltando para o nosso código aqui, como que eu aplico o CSS a um código HTML? Primeiramente, pessoal, eu vou criar aqui uma tag chamada style e dentro do style eu vou aplicar o meu CSS. Para mim aplicar o meu CSS, eu preciso criar uma classe. Então, nas div aqui, lá no início que a gente criou, eu vou criar a classe. Eu vou colocar um nome desse estilo. Então, eu posso colocar aqui card, por exemplo. Então, eu vou pegar esse nome, vou lá embaixo, vou dar um ponto card, vou abrir as chaves aqui e vou colocar, por exemplo, alguma coisa que vai fazer mudar o estilo dele. Vou usar, por exemplo, um background color red. Percebe que agora, aqui no fundo, a gente vai conseguir enxergar onde a div está. Percebe que a div agora é isso daqui, ó. Todo esse contexto é a div. Então, se eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, um border um pix solid black. Basicamente, vai criar uma borda aqui em torno da div. Basicamente, é isso. Eu poderia, então, se eu quisesse aplicar esse card aqui em outro contexto, por exemplo, deixa eu ver aqui no meu UL. Eu poderia vir aqui, class, dar um card, e aí eu dou um refresh. Olha lá, ele aplicou aqui. Então, eu poderia também criar outro contexto. Poderia criar um card content, por exemplo. Igual ele falou que background color. Aí eu posso mudar aqui colocando um blue, um azul, por exemplo. E eu posso dar um border um pix solid. E eu posso mudar a cor da borda, por exemplo. Posso colocar vermelho, tá? E aí, se eu vir com esse card content e aplicar ele em outro contexto, do OL, por exemplo, class, OL, e eu atualizar aqui, vai ficar dessa cor. Então, é assim que a gente aplica o CSS. Pessoal, o CSS é só isso aqui? É só aplicar a corzinha? Não. É muita coisa por trás. Mas por que eu expliquei o CSS aqui? Eu quis trazer o CSS só para vocês entenderem de onde vem o class. Então, ele é muito utilizado para aplicar um estilo na página, tá? Então, é basicamente isso. A única ideia que vocês precisam ter em mente é que o class ele é usado para aplicar um estilo na página. Você não precisa decorar isso daqui, tá? Para você poder obter uma informação de uma página. O que você precisa saber é o que isso daqui faz por trás. Mas os códigos de aplicação de estilo, no momento, você não precisa saber.